Tu és lindo, Jesus. Tua beleza, Tua humildade, Tua bondade. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Abrir mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra.
sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, glória a Deus. Feche os teus olhos. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede ao de rubis. E você é a noiva. Nós somos a noiva, aquela o qual o noivo olhou para nós, por nós, nos amou, nos valorizou. Seu valor muito excede ao de rubis. Senhor, nós nos posicionamos nessa noite como a noiva que aguarda o noivo. Espírito Santo, nos capacita a vivermos segundo a Tua vontade, Senhor. Nos capacita, Espírito Santo, a termos um coração grato, Senhor. A não olharmos as circunstâncias, Senhor, mas crermos sempre no Senhor, na Tua soberania, Senhor, no Teu controle sobre todas as coisas. Oh, Espírito Santo, nos lembra todos os dias, Senhor, que fomos criados para o louvor da Tua glória. Oh, Deus, quando o inimigo quiser nos roubar a paz, a alegria, a nossa identidade, o nosso valor no Senhor, Espírito Santo de Deus nos acolhe, nos lembra de quem somos em Ti, Senhor. Somos a noiva, Senhor, adornada, que anseia pelo noivo. E o nosso coração, Senhor, é grato a Ti por tudo, Pai, pelo plano da redenção, pelo plano perfeito que o Senhor, ó Deus, fez por nós. Obrigada pelo Teu Filho. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigada, Espírito Santo, por nos selar. Assim que crestes, fostes selados com o Espírito da promessa, para nos fazer co-herdeiros com Cristo. E nós aguardamos, Senhor, até o dia em que estaremos contigo eternamente. Glória ao Teu nome, Jesus. Te amamos, Te adoramos. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração nessa noite em gratidão, Senhor Deus. Todo na presença dele em louvor. Tu não esperastes que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tomares forma humana. Tu não esperaste que eu clamasse a ti, mas
mas eu pude ouvir tua voz a me chamar. Eternamente grato eu sou. Eternamente grato pela cruz. Eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para nos salvar. Tu não tinhas que morrer no Calvário, mas morreu para provar teu amor por nós. Tu não tinhas que receber as feridas, mas por tuas pisaduras fomos sarados. Eternamente grato eu sou. Eternamente grato pela cruz. Eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para nos salvar. Tu não tinhas que tirar-nos do pecado, mas foi tudo por tua grande e sublime graça. Por isso hoje estamos aqui com gratidão, cantando: digno é o Cordeiro que venceu. Eternamente grato eu sou. Eternamente grato pela cruz. Eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para nos salvar. Eternamente eu sou, Jesus. Eternamente grato pela cruz. Eternamente grato, Senhor, pois viestes aqui para nos salvar. Amém, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo.
espero como a tua noiva, Jesus, a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, ao nosso noivo amado, aguardado. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 19, 21. 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 19 a 21. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Estarei lendo na Nova Tradução Almeida Atualizada. O chamado de Eliseu. Verso 19 diz assim: Elias saiu dali e encontrou, algumas versões está, achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Verso 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra que eu estava lendo no decorrer da semana e fui pego por essa palavra. E confesso que o Espírito Santo encheu o meu coração. E hoje eu quero conversar com você sobre o chamado de Eliseu. Esse chamado maravilhoso. E o tema da mensagem é o chamado radical de Deus, queimando as carroças.
Quero que você venha fixar essa frase no seu coração. Queimando as carroças. E o chamado de Eliseu foi maravilhoso. Foi lindo. E, gente, como nós também, cada um que aqui está, temos esse chamado. Nós temos. Talvez não específico igual ao do Eliseu, de largar tudo, seguir Elias, ser o sucessor do profeta Elias. Mas nós temos um chamado ao mundo. E precisamos ter essa convicção do nosso chamado. Todos nós que aqui estamos. E o chamado de Eliseu é um marco significativo na transição de liderança profética em Israel. Nesse contexto, Elias, um dos maiores profetas. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então, um dos maiores profetas encontra Eliseu, que se tornara seu sucessor um pouquinho lá na frente. Elias viveu num período de grande apostasia, momento difícil em Israel, sobre o reinado de Acabe e Jezabel. Vocês conhecem muito bem a história. Elias combateu a idolatria de Acabe, a idolatria de Jezabel. Ele confrontou a adoração a Baal e se tornou um símbolo de fidelidade a Deus. E eu comecei a ler a história de Elias, de Eliseu novamente, porque todos nós conhecemos. Quitado. O quanto nós precisamos melhorar com o nosso chamado. Eliseu é chamado para continuar a obra de Elias e levar o povo de volta ao Deus verdadeiro. E de onde que Elias vem? Elias saiu dali da onde? Diz lá o verso 19. Elias saiu de uma caverna. Elias, depois de matar quase 850 profetas, 450 de Baal e 400 profetas de Azerá, ou Aserá, que era a deusa, ou seja, como se fosse a esposa de Baal. E ali ele mata 850 profetas, homens e mulheres que adoravam ao Deus Baal e Aserá. Mas mesmo assim Acabe e Jezabel não crê no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mesmo caindo fogo do céu. E Elias passa por um momento depressivo, Elias passa por um momento de desânimo. E ali um anjo do Senhor se encosta a Elias, dá de comer, dá água para ele. E Elias vai para uma caverna, e naquela caverna Deus fala com ele, não no meio do terremoto, não no meio do fogo, não no meio do barulho. Mas Deus diz para Elias: eu estou com você, Elias. Você pensa que está sozinho, mas tem mais 7.000 profetas que não beijaram Baal. 7.000 profetas que ainda são fiéis a mim. E aí Elias sai daquela caverna para ungir Eliseu. Ele sai daquela caverna para ungir Jeú como rei de Israel. Ele sai daquela caverna para continuar o seu ministério, o seu trabalho, até que lá um pouquinho mais para frente vem uma carruagem de fogo e arrebata Elias. E Elias não passa pela morte e é arrebatado para o céu num redemoinho, num carro de fogo com cavalos de fogos, com fogos. Coisa mais linda do mundo. E Eliseu é o sucessor desse homem. Olha a responsabilidade. Mas o que me chama a atenção é a convicção de Eliseu. O que me chama a atenção é o zelo que Eliseu tem pela palavra de Deus. E em primeiro lugar, veja o verso 19 de novo. Eliseu saiu dali, daquela caverna, do momento de encontro com Deus. Ele sai dali do Monte Horebe, o monte de Deus, e vai ao encontro de Eliseu. Saiu dali e encontrou, achou Eliseu, filho de Safate. Gente, o verbo aqui achar, encontrar, é significativo. É significativo, porque quem encontra Eliseu é Deus. Foi Deus que encontrou Eliseu. Se você voltar um pouquinho aí para trás, você vai ver esse encontro. Deus já tinha falado de Eliseu.
Deus já tinha falado para Elias: você vai ungir o meu servo Eliseu. Veja o verso 16 do 19, se puder colocar aí, o verso 16. De 1 Reis 19. Unja Eliseu, filho de Safate, diz a palavra de Deus no verso 16. Então, Deus que encontrou Eliseu. Não foi assim um achado. Não foi algo, tá aí, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais para trás, enquanto ele estava na caverna ainda. Aí Deus diz sai desse lugar. Sai desse lugar, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. E aqui, Eliseu, esse chamado maravilhoso. Eliseu que não foi encontrado por acaso, não é aleatoriamente. Pode ser aleatoriamente para Elias, mas para Deus não. Deus já conhecia o coração de Eliseu. Deus já sabia quem ele era. Assim como ele conhece o nosso coração. Assim como diz o Salmo 139. Deus sonda o nosso levantar e o nosso deitar. Não tem como se esconder de Deus. Aleluia. Ele saiu ao encontro e achou. Não. Deus achou. Deus achou. Eu fiquei lendo isso. Eu fiquei pensando: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me achou. Obrigado porque o Senhor me encontrou. Obrigado porque Deus encontrou você. Está assim de gente lá fora perdido, querendo suicídio. Está assim de gente lá fora sem identidade. Eu falei isso hoje de manhã. Está assim de gente lá fora sem entender essa liberdade que Gálatas diz que nós estamos estudando. Essa verdadeira liberdade. Mas nós temos uma identidade assim como Eliseu, como Elias, que é servir a Deus. Aleluia. E ele encontrou cada um de nós. A Bíblia está repleto de texto, de episódio, que é Deus que encontra. Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha uma curiosidade tremenda de encontrar Jesus. Ele precisava disso, ele tinha um vazio no seu coração. E a palavra de Deus diz que Zaqueu não tinha nenhuma ferida, não tinha nenhuma enfermidade, não precisava de grana. Zaqueu não precisava de nada, mas ainda tinha um vazio. E ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Mas Jesus passando diante da multidão, Jesus disse o nome dele: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém comer uma pizza na sua casa. E ele vai comer pizza na casa de Zaqueu. E ali ele fala do reino de Deus para Zaqueu. E Zaqueu se converte. Zaqueu deixa Jesus entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus encontrou Zaqueu. Tem um hino que diz: eu escolho Deus, mas na verdade é Deus que nos escolhe. Eu escolho Deus depois que Deus lhe escolheu. Aí você pode cantar o hino, mas é Deus que nos escolhe. Então se sinta privilegiado nesta noite, porque Deus escolheu você. Aleluia. Deus escolheu cada um de nós. Quer ver outro? Mateus, o publicano. Mateus 9:9. Está lá. Jesus encontrou Mateus enquanto ele estava cobrando impostos. Um inimigo do seu povo. E ali Jesus, em Mateus 9:9, chega e diz assim: venha comigo, Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. Jesus encontrando. Jesus, quando ele diz venha, Jesus, quando diz siga-me, ele segue. Assim também foi com Pedro, assim também foi com André, assim também foi com Tiago, assim também foi com João, lá em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, quando Jesus o chamou, e Pedro e os demais imediatamente deixou suas redes para seguirem Jesus, e Jesus disse: me sigam, porque agora vocês serão pescadores de homens. E todos eles deixaram e seguiram Jesus. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de Davi. Olha como Deus sonda o coração. Enquanto Samuel foi ungir Davi, ou ungir alguém da casa de Davi, melhor dizendo, e passou pelos irmãos de Davi, que eram alguns deles guerreiros, como Eliabe, e Samuel, na cabecinha dele, no olhar humano dele, ele disse: deve ser esse, forte, guerreiro é esse. E Deus diz: não é esse.
Ah, então deve ser isso aqui é forte, olha, dá para ver que o cara é guerreiro, ele vai ser o sucessor de Saul. Não, não é esse. Aí se passou todos os filhos de Jessé. E aí Deus falou, ele não está aqui. Mas onde ele está, Senhor? Está no campo, apacentando as ovelhas. Esse é o chamado de Deus. Deus está sondando a mim. Deus está sondando você, o seu levantar, o seu deitar. A todo momento Ele nos chama. Esse culto é um chamamento para servir a Deus. Aleluia. Mas em segundo lugar, não é só a questão do encontrar, mas a questão da ação de Deus em chamar trabalhadores. Veja o verso 19 ainda. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, e que estava o quê? No sofá vagabundeando, é isso? Estava lá debaixo da árvore sem fazer nada. Ah, não, estava nadando no rio. Não, estava arando a terra, lavrando a terra com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª junta de boi atrás, arando a terra com a canga, né? Fala aquela canga, a gente chama carroça, aquela canga e tal. Gente, a ação de Deus em chamar trabalhadores. Como Deus gosta disso. E aqui eu estou falando para um grupo trabalhador, até demais eu acho. Grupo bom. Por isso que vocês estão aqui nesta noite. Deus não tem pacto com vagabundo. Desculpe falar isso. Sabe, Deus só passa raiva com vagabundo. E você também, contrata um vagabundo para trabalhar na sua empresa, você vê. Você passa raiva, gente. Sem amor no que faz. Trabalha para se mercenário, trabalha por dinheiro. Mas aqui não, Deus chama pessoas trabalhadores. Deus chama pessoas que estão na lida. Deus encontra Eliseu enquanto ele trabalha, arando com 12 parelhas de bois. Isso enfatiza que Deus chama pessoas ativas, pessoas comprometidas com as suas responsabilidades. Eu vejo aqui pessoas comprometidas. E eu quero citar algum exemplo. Gideão, por exemplo, chamado enquanto malhava trigo. Enquanto o povo estava com medo dos midianitas. Enquanto o povo de Israel estava sendo oprimido pela opressão dos midianitas. Gideão teve coragem de malhar trigo. Gideão teve coragem de preparar uma comida para sua casa, para sua família. E Deus olha para Gideão e diz assim, é você, Gideão, que eu quero. E ele diz, mas Senhor, eu não tenho sangue real. Eu não sou filho de rei, não tenho sangue de palácio nenhum. Eu sou mais pobre em Manassés, quem sou eu? E Deus falou, é você, Gideão. É você que com apenas 300 homens vai acabar com o exército dos medianitas que parecia a areia do mar. E Deus usa Gideão de uma forma tremenda. Tremenda. Porque foi o único corajoso que estava malhando trigo no momento onde as pessoas estavam se trancando nas casas com medo. Moisés era pastor de ovelhas. Moisés, depois que foge do Egito, ele vira pastor de ovelhas. E Deus fala com Moisés enquanto ele está pastoreando as ovelhas. Deus chama Moisés naquela sarça ardente e diz, você, Moisés, vai ser o libertador do meu povo. Mas alguém que reagiu. Alguém que sentiu amor pelo seu povo, matou um egípcio, tudo bem, matou um egípcio, em amor do seu povo, é alguém que está em atividade, alguém que está se mexendo, alguém que está fazendo alguma coisa para a sociedade. E Deus gosta disso, Deus gosta, sabe? Pessoas que não têm compromisso nenhum com a vida, pessoa que fica no sofá o dia todo, não quer nada com nada, não conquista nada. Como que vai trabalhar para o reino de Deus? Tem tantas oportunidades lá fora para que você possa pregar no seu trabalho, na sua faculdade, por onde você andar. E Deus chama trabalhadores. Deus chama Pedro, André, Tiago e João no barquinho, né? Mateus, eu acabei de dizer aqui, chama essas pessoas. Estavam lavando a rede, estavam pescando. Deus chama os ocupados, não os desocupados. Deus chama ocupados. E é nesse momento de ocupação é que vem as oportunidades. É que vem pessoas para ser abraçados por você. É onde você conhece pessoas novas. São oportunidades. Enquanto Eliseu estava lá arando a terra, Elias chega e transfere o bastão para ele.
Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu também me lembrei de Amós, um profeta Amós. Se você olhar lá em Amós capítulo 7, coloca aí Amós 7, 14 e 16. Olha o chamado de Amós. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado, eu sou boiadeiro. Eu colho sicômoros ou figos. Eu como colho figo, e come também. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Aleluia. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. Esse é o nosso Deus, chamando. Paulo era um fazedor de tendas. Sabe, Deus ele chama os ocupados. Deus chama as pessoas trabalhadoras. Então não adianta você falar assim: mas pastor, eu não tenho tempo. Acha tempo sim, meu irmão. Como eu gosto do meu trabalho, trabalhar com cálice, eu estou nas casas pregando o evangelho, fazendo isso, fazendo aquilo. É bom demais, dentro de um limite, é claro. Mas em terceiro lugar, que Deus falou comigo aqui, lançou a capa. Olha o verso 19 no finalzinho. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Sabe, no chamado de Eliseu vemos uma ação simbólica e poderosa. Elias lança a sua capa sobre Eliseu, marcando um novo começo. E essa prática não era apenas comum, mas carregava um profundo significado cultural, profundo significado espiritual. E na cultura israelita, a capa, a manta, representava a autoridade e unção do profeta. Quando Elias lançou sua capa sobre Eliseu, estava não apenas transferindo uma responsabilidade, mas também convidando-o a entrar em uma nova vida de serviço a Deus. Receber a capa significa assumir um compromisso sério. Era comum na época que alguém seguisse um mestre ou profeta após receber um sinal, demonstrando disposição para a mudança e o serviço. Imagine um jovem, ou imagine um atleta, melhor dizendo, que passa a tocha olímpica para o próximo corredor. E o manto de Elias simboliza a passagem de um chamado, a passagem de uma responsabilidade. Nós pastores passamos o cajado. Se um dia eu for pastorear outra igreja, eu passo o cajado para um outro pastor que vai pastorear aqui. Então o manto, né, que podia ser pele de pelos de cabra ou de lã, qualquer outra coisa, significava essa autoridade. Aí ele passou o cajado para Eliseu. E ele precisou ainda andar um tempo com Eliseu. Mas ali Eliseu já era praticamente o seu sucessor. Eu fico pensando, nós vamos passar o bastão, gente, para a nossa geração. Nós vamos passar esse cajado para os nossos filhos. Nós vamos passar esse cajado para as próximas gerações da nossa igreja. Nós vamos passar esse cajado. E aqui Eliseu, Deus encontra Eliseu. E em nome de Jesus, que Deus possa encontrar cada um de nós aqui nessa noite, para que Ele possa entregar o seu manto, para que Ele possa entregar a sua capa com autoridade e responsabilidade sobre a nossa vida, aleluia. Assim como Ele passou para Eliseu. Gente, eu fico pensando, não é fácil assumir uma responsabilidade dessa. Não é fácil substituir Elias, que era tão respeitado no Monte da Transfiguração. Quem estava lá? Moisés e Elias, representando os profetas. Mas Eliseu assume essa responsabilidade, e nós também, que possamos passar o cajado do Evangelho, o cajado de um bom testemunho, o cajado de um bom exemplo para as nossas próximas gerações. Mas em quarto lugar, todo chamado tem uma despedida. Isso que é difícil. Todo chamado. Quando eu vim para cá, gente, saí de tão perto, Tatuí, mas foi uma despedida na minha igreja. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir adorar a Deus em outra igreja? Eu nasci ali, na Vila Esperança, segundo IPI de Tatuí, sempre sentando lá no meu lugarzinho, sempre ali com os irmãos. Gente, que difícil, que despedida.
Como é difícil agora não poder mais comer uma pizza com os irmãos lá, com a minha família. Já não estou muito mais perto. Todo chamado tem uma despedida. Olha o verso 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte. Vai e volte. Pois você já sabe o que eu fiz com você, já passei o cajado para você e você sabe disso. Gente, eu fiquei pensando nisso e me lembrei de Jesus. Jesus foi muito mais duro do que Elias. Sabe, aqui Eliseu expressa um desejo de se despedir, mostrando a importância das relações familiares. Mas Jesus, em Lucas capítulo 9, verso 60, coloca aí para mim, Jonathan, fazendo um favor, Lucas 9, do 57 a 62. Olha o que Jesus diz. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo. Alguém, nem seu nome. Eu vou segui-lo. Olha o que Jesus diz: para onde quer que o Senhor for, ele vai seguir para onde for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 59. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Pode passar. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá, anuncie o reino de Deus. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E o verso 62, Jesus encerra: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, se você pode ou não. Que aleluia forçado que eu dei agora também. Gente, Jesus pegou pesado. Não é para olhar para trás, você vai virar estátua de sal se olhar para Sodoma e Gomorra. Mas nem para casa, que é a bênção de Deus, a nossa família. Jesus está falando de uma entrega. Deixe os mortos sepultar os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Sabe, gente, esse contraste ressalta que embora o relacionamento familiar seja valioso, o chamado de Deus exige prioridade. Mais que a sua família seja importante, mais que os seus pais sejam importantes, mais que os seus filhos sejam importantes, mas o reino de Deus precisa ser priorizado em nossa vida. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ensinamento que Jesus passa aqui para os seus discípulos. É mais ou menos aquele jovem que recebe um chamado missionário para bem longe, para a África, e o desejo de se despedir da família é natural, mas a urgência do chamado deve prevalecer. E nós olhamos aqui que Eliseu não hesita em responder, mas antes deseja honrar sua família. Isso nos mostra a importância também da relação e do respeito. Gente, há uma despedida. Há uma despedida até mais forte que nós vamos falar agora. Aqui nós falamos de uma despedida familiar, mas existem outras despedidas. Esse é o chamado. Sabe, alguns é para sair da casa e para pregar na África, nos Estados Unidos, na Ribeirinha, lá no Amazonas. Outros não é para sair da casa, mas não é para priorizar mais a casa. Não é para priorizar mais a família. Não é para priorizar mais. Jesus diz: priorize o reino de Deus. Porque priorizando o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas e não tiradas. Mas em quinto lugar, a resposta ao chamado de Deus. Qual a resposta que você tem para Deus hoje? Veja o verso 21. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. Para não voltar mais mesmo, vou queimar meu carro. Vou queimar tudo. Vou queimar a junta de boi, o boi virou churrasco. O carro, a carroça virou carvão. Tipo assim, não tem volta. Isso aqui é uma renúncia, gente, uma renúncia em tanta. É você chegar na tua casa hoje e quebrar alguma coisa e dizer: não,
tem volta. E em nenhum momento você vê Eliseu arrependido. Nenhum momento Eliseu dizer: ai meu Deus, o que eu fiz com a minha junta de boi? O que eu fiz com a minha carroça? Eu não acredito, matei os meus 2 melhores boi. Não. Ele se despede dos seus pais, talvez com muito choro. E deixa eu falar uma coisa: Eliseu não era pobre não, viu? Eliseu tinha uma vida boa. Agricultor. Ele poderia ficar muito bem. Se você olhar aquele seriado de Jezabel na Record, eles ilustram aqui uma casa boa, eles ilustram aqui uma mãe muito coruja, apegada a Eliseu, e é choro para tudo quanto é lado, mas Eliseu vai lá, abraça com certeza os seus pais, Eliseu se despede dos seus pais, mas ele arrebenta a sua carroça, ele mata os seus bois, ele dá carne para todo o seu povo, vizinhança, talvez empregados, todos ali, e diz tchau, a felicidade desse homem de servir a Deus. Eu fico pensando se a mãe de Eliseu foi igual a Ana, oferecer a Deus dessa forma. Já ninguém oferece o filho a Deus, não. Quantos vocês pais que estão aqui ofereceram seus filhos para ser pastor da IPI de Gramadão? Quantos ofereceram seus filhos para ser missionários? Para trabalhar para Deus, em prol do Evangelho? São poucos, porque nós estamos agarrados a mais a nossa família do que o Evangelho. Mas olha só, assim como Eliseu, somos chamados a deixar muitas coisas. Somos chamados a deixar muitas coisas e seguir a vontade de Deus, e muitas vezes isso requer sacrifício. Isso requer sacrifício. Eliseu, sabe, apesar de ser um homem bem sucedido, poderia ficar com seus pais, mas ele abraça essa causa com felicidade. O chamado não é apenas sobre um novo trabalho, mas sobre um compromisso profundo com Deus e a sua missão. Não há privilégio maior do que servir a Deus. Repita comigo: não há privilégio maior do que servir a Deus. E você servir a Deus, até que isso não aconteça, e Deus está dizendo: fica onde você está, mas sirva a Deus onde você está. Minha convicção. Aqui eu vejo o impacto da obediência. O ato de sacrificar os bois e se despedir simboliza a renúncia da sua antiga vida. Uma nova vida. A obediência de Eliseu não apenas o transformou, mas também impactou a história de Israel. Quando seguimos o chamado de Deus, nossas ações têm repercussões eternas. Até hoje estamos falando desse texto. Aqui Eliseu queima a carroça, aqui Eliseu queima os seus bois, simbolizando a renúncia ao seu antigo modo de vida, ao seu estilo de vida. Essa ação radical demonstra seu comprometimento com Deus. E Jesus também foi muito radical no seu chamado. Jesus foi radical quando chamou as pessoas. Quando chamou, eu acabei de dizer aqui, quando chamou Mateus, Pedro, Zaqueu, os demais apóstolos. Jesus era muito radical. Sabe, gente, as pessoas hoje estão confusas, porque não sabem mais, não conseguem mais deixar e queimar as carroças. Querem pisar com o pé nas duas canoas. Hoje queimar nossas carroças significa deixar para trás tudo que nos impede de seguir a Deus plenamente. E isso pode incluir apegos materiais. Nossos bens não devem ser mais importantes do que o nosso chamado. Eu me lembro do jovem rico que chega até Jesus e diz assim: Senhor, o que mais? O que mais eu tenho que fazer para conquistar o reino de Deus, para ir para o céu? Eu obedeço todos os mandamentos, eu obedeço isso, obedeço aquilo. Jesus falou assim: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus, a única, porque Jesus apertou a ferida dele. Você me conhece, você conhece os meus mandamentos, mas você não vive os meus mandamentos. Sabe, medo e insegurança muitas vezes o medo do desconhecido nos impede de avançar. Era algo desconhecido para Eliseu, mas ele avança. Relacionamentos tóxicos,
Às vezes é necessário nos afastar de influências que não nos ajudam a crescer espiritualmente. Às vezes você tem que queimar amizades. Sair de perto de pessoas que não vão te ajudar em nada. Vão acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua saúde, vai acabar com a tua vida. O seguimento a Deus pode ter um custo, mas a recompensa é incomparável. O chamado de Deus nos leva a uma vida de propósito, a uma vida de significado. Eliseu sai alegre, porque ele encontrou um significado na sua vida. E para caminhar para o final, eu quero dizer para você, não tenha medo. Não seja covarde de responder um sim para Deus. Sabe por quê? Porque Ele honra. Ele honra, aleluia. Ele honra o seu chamado. Antes de subir no púlpito, eu falo com Deus, eu falo, Senhor, não sei se eu vou conseguir. Antes de você vir na frente e cantar, você fala, eu não sei se vou conseguir. Antes de você discipular alguém lá fora e fazer uma oração por alguém, ou expulsar demônio, ou alguma coisa, você fala, eu não vou conseguir. Mas Deus diz, eu chamei, é eu que capacito, aleluia. É Ele que capacita você. Eliseu não apenas aceitou o chamado, mas pediu uma porção dobrada. Porção dobrada do espírito de Elias. Está lá em 2 Reis 2:9. Isso demonstra sua ambição, seu desejo de cumprir a missão com a mesma intensidade. Peça para Deus porção dobrada para o reino de Deus. Porção dobrada não para o teu ego. Porção dobrada não para o teu desejo, mas porção dobrada para o reino de Deus. Aleluia. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu já queimei alguns neurônios, eu não tenho muito bom neurônio não, sabe? Então fumar maconha na juventude. Eu falei, eu não tenho muito bom neurônio, já não consigo decorar muito bem as coisas, mas eu peço porção dobrada, porque eu preciso, Pai, para cuidar da tua igreja, para cuidar do teu rebanho. E Ele honra você com porção dobrada. Ele honrou Eliseu, pense, Eliseu sucessor de Elias, mas Eliseu fez porção dobrada, fez muito mais milagre do que Elias, porque era um menino que estava disposto a servir a Deus com alegria, aleluia. Isso demonstra essa ambição por reino de Deus. E eu fiquei pesquisando alguns milagres de Eliseu. Dividiu as águas do Jordão, sarou as águas de Jericó, multiplicou azeite da viúva, levantou o menino dos mortos, ressuscitou o menino, curou pessoas envenenadas, alimentou os famintos, curou Naamã de lepra, fez um machado flutuar, orientou reis, muitos reis orientou, multiplicou o pão e mesmo depois de morto ainda ressuscitou, aleluia. Diz lá em 2 Reis capítulo 13, coloca aí 2 Reis capítulo 13, olha o que é um homem de Deus. Olha o que é um homem de Deus. Mesmo depois de morto, deixa um testemunho maravilhoso. Mesmo depois de morto, ressuscita. Pode não ressuscitar no físico, mas ressuscita na alma, no espírito. E olha só, Eliseu morre através de uma enfermidade. Uma enfermidade. Um homem que tinha porção dobrada, gente, morreu com uma enfermidade. Vai entender os planos de Deus? E 2 Reis capítulo 13, verso 20 e 21. 20 e 21, não é o primeiro. Olha o verso 20, gente. Que interessante. O que é um homem de Deus? Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel no começo do ano. Olha o 21. Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, o povo de Israel estava sepultando um homem, eis que viram desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu, para fugir dos bandos, dos moabitas. E acabaram jogando o homem lá. E essa sepultura era a sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Que sortudo, gente. Eu não sei se é sorte, depois voltou a morrer de novo. Não sei se a mulher dele agradeceu. Eu fico pensando, esse homem chegando na casa, gente, voltando, correndo, e a família olhando, eu vejo essa mulher e falo, meu Deus do céu, mas voltou esse traste.
Eu nem sei quem é esse homem. Mas é o poder de Deus ressuscitando mortos, mesmo depois da sua morte. Quantas pessoas já partiram dessa igreja e até hoje deixam o perfume de Cristo. Até hoje, quando nós lembramos da vida dessas pessoas, Deus tem ressuscitado o nosso ânimo. Deus tem ressuscitado a nossa fé através dessas testemunhas. Essa nuvem de testemunha que nos rodeia, como diz lá em Hebreus capítulo 12. É uma nuvem de testemunha que são ressuscitados através do seu testemunho de vida. Sabe por quê? Porque Deus honrou o teu chamado. Deus honra o nosso chamado. O nosso chamado não é vão. E em último lugar, compromisso em servir. O serviço até a ascensão de Elias. Olha só o versículo que nós lemos, não sei se é o 20 ou 21, diz que Eliseu voltou. Sabe, eu fico pensando, vai e volta. Tem gente que não volta. Por isso que ele disse isso. Você vai despedir dos seus pais? Vai. E ele foi, nem contou para Elias, mas ele queimou as carroças, queimou os bois. Ele estava tão entusiasmado, mas Elias falou, vai e volta. Tem gente que vai e não volta. Todos nós recebemos um chamado, mas foram e não voltaram. Parece os 10 leprosos que foram curados. Mas apenas um voltou. É 10 mesmo, né, Jonas? Às vezes eu erro na conta. Apenas um voltou. Um voltou. Tem gente que vai e não volta. E Jesus está lhe dando essa oportunidade de voltar para o reino de Deus nessa noite. Jesus está dizendo, venha. Eu tenho um chamado para você do seu jeitinho, como você é, do jeito que eu fiz você. E Eliseu foi e serviu, aprendeu. E depois da ascensão, depois que Elias foi levado ao céu, ele seguiu. Eliseu serviu Elias fielmente até a sua ascensão no céu. Está lá em 2 Reis 2:11. Essa dedicação não apenas solidificou seu chamado, mas também o preparou para o ministério que ele herdaria. Quando Elias diz, vai e volta, ele ressalta aqui que muitos começam uma jornada, mas pouco têm coragem de prosseguir. Este é um lembrete para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu vou convidar a Jana para subir aqui, depois nós vamos passar para a ceia, e nós vamos cantar Me Derramar, que você possa se derramar na presença de Deus. Queimar a carroça é um símbolo de entrega total ao chamado de Deus. Assim como Eliseu, somos desafiados a renunciar ao que nos prende e abraçar o que Deus tem para nós. Isso exige coragem, compromisso, disposição de deixar o passado para trás. Que possamos, como Eliseu, responder ao chamado de Deus com determinação. Que possamos responder ao chamado de Deus preparados para impactar o mundo ao nosso redor com a mensagem do reino. E estamos prontos para queimar nossas carroças e seguir a Deus com todo o nosso coração. Fica em pé, cante esse hino, faça desse hino uma oração para a sua vida. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
quero chamar aqui os presbíteros que irão nos auxiliar. E todos estão convidados a participar dessa mesa, esse banquete maravilhoso. Eu sempre digo que a ceia do Senhor é para ser feita com alegria, reverência e alegria. Então, se você que está nos visitando, você que está em plena comunhão com Deus, na sua igreja, com a sua comunidade, com a palavra de Deus, eu convido você a participar da ceia do Senhor nesse momento. Antes de orar, eu quero ler com vocês o que está escrito em João capítulo 6, se puder pôr aí para nós, o verso 51 até o 58, estarei lendo para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente, aleluia. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais, lá no deserto, maná, de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, aleluia. Vamos aplaudir essa palavra, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra maravilhosa para a nossa vida. Que você possa se alimentar desse banquete. É simbólico, representando o sacrifício de Cristo, representando seu sangue, o seu corpo. Mas a presença de Cristo não é simbólico, Ele está aqui presente, aleluia. Pai, nós consagramos os elementos da ceia, Pai. Acabamos de ler a Tua palavra e queremos nos alimentar dela, Pai. Queremos nos alimentar dos Teus ensinamentos. Queremos nos alimentar de Ti, Senhor, porque já sentimos desde já um pedaço do céu dentro de nós, Pai, aleluia, Pai. A eternidade já está em nós. Por isso, Pai, purifica o nosso coração nesse momento, Pai, e está consagrado esses elementos em nome de Jesus, e que a fé da Tua igreja seja fortalecida e que a Tua igreja seja curada em nome de Jesus, amém e amém. Aqueles que irão participar da ceia podem permanecer em pé. Os presbíteros estarão distribuindo. Vocês vão segurar, ainda não coma, para que nós possamos participar juntos, tá bom? Peguem, guardem e podem continuar em pé. Enquanto isso, vamos cantar Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
cativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Aleluia. Se eu sempre amarei essa cruz, o seu triunfo meu gozo será, pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provei para mim todo bem, tenho nela real salvação. Aleluia, Pai. Todos pegaram o cálice? Sim. Se alguém foi omitido na distribuição, só ergueu uma das mãos. Só pegou. Nesse momento eu estarei repetindo as palavras de Jesus, tanto na parte do pão quanto do cálice. Vocês esperam para que depois a gente possa comer e tomar juntos, tá? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciai a minha morte até que eu venha, mas também para a remissão dos nossos pecados. Que possamos comer e beber juntos nesse momento. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa
agradecer a todos que aqui estão. Vocês de Pilar, Deus abençoe muito, muito mesmo. Nós teremos um chazinho no salão social feito para o jovem. A escala hoje é dos jovens, tá bom? Então, daqui a pouquinho, todo mundo para o salão social. Hoje não tem a sustância de sábado, mas tem um chazinho, uma boa conversa depois para a gente trocar uma ideia, tá bom? Então, todo mundo para o salão social daqui a pouquinho. Teus pedidos de oração, a Helenice estará fazendo essa oração, né? E vou pedir para que a Helenice também possa citar esses nomes, né, que estão lá. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoadíssima, debaixo da proteção de Deus. E estarei orando também pelos pedidos de oração, estaremos abençoando. Obrigado, Rony. Oremos. Pai, eternamente gratos, Senhor. Amém, Jesus. Eternamente gratos pela cruz com a qual nós somos redimidos, Aleluia. lavados a preço de sangue precioso. E hoje, adoção de filhos resgatados, mortos quando estávamos em nossos delitos Aleluia, e pecados, Senhor. Hoje, filhos amados, ó Pai querido, achados pelo Teu grande amor, podemos Amém, participar desse momento maravilhoso, Aleluia. desse banquete maravilhoso. Sim, meu Pai. Rememorando, Senhor, o ato e sacrifício de Jesus Cristo, do Teu Aleluia. Filho amado. E a Tua noiva, Senhor, e a Tua noiva, em volta dessa mesa, aguarda a Tua vinda, Senhor. Amém, Jesus. Te louvamos, te glorificamos, Senhor Deus. Glória a porque Deus. temos sido conduzidos pela Tua forte Amém, mão. Jesus. Louvado Aleluia. seja, Senhor, engrandecido seja. Sim, meu E Pai. como cantamos, estamos aqui para adorar-te. Estamos aqui prostrados diante de Ti, Senhor. Aleluia. Com o nosso coração entregue, Senhor, a Ti. Amém, Ó Pai Jesus. querido, seja louvado nessa noite por Tua igreja. Sim, meu Pai Pai. querido, também suplicamos a Tua bênção, a Tua mão de poder sobre os nossos enfermos, Senhor. Amém, Na vida Jesus. da nossa irmã Esther Molinari, naquele Sim, meu leito, Pai. Senhor, visita a Tua serva. Aleluia. Afava aquela cama, Pai. Sim, meu Na Pai. vida da nossa irmã Alice, sem poder enxergar, mas que a Tua luz brilhe dentro do interior da Tua serva, Pai. Visita essa vida, Pai querido. Amém, Jesus. Te agradecemos também, Senhor Deus, pela recuperação da Suzy, Pai. Sim, meu Te Pai. agradecemos pela recuperação da irmã Marta também, Amém, Jesus. Em que a Tua mão de poder as assistiu, Aleluia. Senhor Deus. Em que o Senhor entrou naquela sala cirúrgica e lá o Senhor operou, Amém, ó Jesus. Deus, lá o Senhor cuidou. Sim, meu Pai. Também, ó Deus, pela Maria Clara, Sim, Senhor meu Deus, que soube do resultado dos seus exames, que o Senhor, na Tua Amém, bondade, no Teu poder, Aleluia. esteja acompanhando a vida daquela jovem, Senhor Sim, Deus, meu Pai. em tudo que ela necessitar e precisar, Amém, e que ela Jesus. reconheça a Tua potente, a Tua forte mão a Amém, direcionar Jesus. a sua vida, Senhor. Fica com o Teu povo, com Sim, os Teus meu Pai. servos, Senhor Deus, nessa nova semana que se inicia, Senhor Deus. Amém, Jesus. Caminha à frente de nós, caminha sobre nós, nos dirige, nos direciona. Aleluia. E queremos, Pai, alegrar o Teu coração, Amém, Jesus. fazer a Tua vontade. Amém, Ó Senhor Espírito Santo, tens Sim, liberdade meu para Pai. agir, para trabalhar em nossa vida. Aleluia, Porque Senhor. queremos ser melhores, Senhor Deus. Amém, Queremos Jesus. ser a cada dia ser santificados, Aleluia, Senhor Deus, e verdade, alegrar Pai. o Teu coração. Amém, Nos Jesus. despede na Tua paz. Sim, em meu nome Pai. de Jesus. Amém, amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Que o amor de Deus os envolva. Amém. E que o Espírito Santo os guarde. E que vocês possam ir e crescer na fé, na esperança e no amor de Deus hoje e para sempre. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Vou em paz, Deus abençoe a todos. Se eu sei